Sejam muito bem-vindos ao Essências Cast, o podcast do programa de extensão Essências da Reabilitação do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Esse estúdio recebeu apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, no edital de chamada pública FAPESC 48/2022, de apoio à infraestrutura para grupos de pesquisa da UDESC, e também contou com o apoio da direção do Cefid UDESC, que tem sido um parceiro fundamental na construção de novos espaços para discutir e divulgar ciência na nossa universidade. E hoje nós temos o prazer enorme de receber alguém que é literalmente da casa, filha do Cefid, para uma conversa que tem tudo a ver com a essência desse podcast, dessa ação de extensão, que é levar comunicação científica, teórica, prática para fora dos muros da universidade, mais especificamente para dentro do mundo digital. Então é com imenso prazer que eu apresento e recebo a nossa convidada de hoje, Priscila Cibius. Obrigada. Vou deixar ela se apresentar para vocês agora. Pri, conta pra gente sobre a tua história, desde o Cefid para além do Cefid. Bom, primeiro, obrigada por esse convite, porque como a Manu falou, eu sou cefidiana, eu sou DESC de graduação, de mestrado, então a minha vida é até nostálgica a gente estar aqui, porque antes de vir para cá eu estava pensando, nossa, já faz quase 20 anos tudo bem, a gente começou a nossa história, então é muito nostálgico a gente viver esses processos todos, a gente vê a evolução, né, de quando a gente era aluno, depois que a gente passa no mestrado, como as coisas vão crescendo. E quando a Manu me convidou para estar aqui, eu pensei, nossa, nosso tempo não tinha nada disso aqui, né? E hoje a gente trabalha com isso também, e é muito legal ter um projeto disso. Então a gente vai conversar muito sobre essa parte de comunicação, posicionamento, estratégia, falando muito, trazendo isso muito para nosso meio da fisioterapia, né? Eu, como fisioterapeuta, aí de formação de casa, cefidiana, né? Hoje já tem quase 2 anos que eu atuo especificamente nessa área do marketing digital, na comunicação para a nossa área, né? Mas vivi uma vida científica, acadêmica, né? Mestrado, clinicando aí por quase 15 anos. Então a gente que vive esse meio consegue ter um olhar também diferente para essa comunicação hoje em dia. Isso porque, né, a gente se forma como fisioterapeuta, a gente quer o quê? A gente quer atender, a gente quer ter os nossos negócios, cada um quer seguir a sua vida acadêmica, ou sua vida, né, profissional, clínica. E a comunicação, ela é muito a base disso tudo. Quando a gente fala de comunicação, não é só a rede social. Hoje a gente fala muito de rede social, a gente vai conversar sobre isso também, né? Mas eu vejo que isso foi um diferencial muito grande para mim como fisioterapeuta. A gente vê trabalhos dos profissionais, então a gente poder trazer essa mensagem, eu acho que é muito valiosa, né? Porque ela é uma parte fundamental de tudo que a gente faz na parte técnica, na parte teórica, na parte também de pesquisa, e que muda muito as barreiras. A gente vê hoje vários profissionais aí da saúde grandes falando muito sobre saúde, sobre artigo, e então porque a gente vê que, opa, então a parte acadêmica ela tem que sair um pouco desse muro todo e a gente realmente agregar mais para a população, enfim, porque a gente tiver de objetivo. Então, a minha base é muito essa, a gente vai conversar sobre isso, né? Uma pessoa que tem mais de quase 15 anos de clínica, mas que hoje trabalha com isso porque viu essa debilidade na nossa profissão, para mim, para outras pessoas também, então vamos conversar bastante sobre isso. Que bom, nossa, eu fico muito feliz com a tua presença. A gente é mais ou menos contemporânea, né? De Cefid, esse ano, tu falou quase 20, esse ano. E é muito interessante ver assim, né? Porque tu aqui, fez um mestrado aqui. Como que foi essa mudança chave para você? Foi a idade? Foi a partir da banda? O que acontece? Eu sempre conto, assim, que eu lembro quando o Instagram começou. Lá por 2012, eu acho. Mas a gente naquela época era só foto, era tudo assim, né? Mas assim, eu lembro que desde a época da graduação eu lembro muito disso. Eu sempre falo para os meus alunos, eu nunca fui aluna nota 10. Eu sempre fui aluna ali 8, 7,5. No sentido assim, que a gente estudava, mas eu sempre entendia que eu precisava de competências além de, assim, de eu saber muito bem tudo para eu atender. Eu precisava entender como abordar um paciente, como acolher aquele paciente. Porque a gente que lida com a saúde é muito mais do que a gente ser maravilhosamente bem. Eu falo, saber todos os protocolos, todos os testes. Eu sempre falei isso. A gente precisa saber, a gente tem que ter capacitação técnica. Mas eu também preciso aprender a comunicar isso. Então, lá na graduação, eu já sentia muito isso. Porque eu via a diferença. Eu via, às vezes, meus alunos da minha turma, que eram, assim, os nota 10, tal. Quando a gente chega lá na fase de estágio,
eles não sabiam chegar no leito e conversar com o paciente. E a gente que vive esse meio, quem é aluno, vai passar em estágio, vai ver que a gente lidar com saúde com as pessoas é muito mais do que às vezes lidar só com a pessoa, às vezes você tem que lidar com a família. Tem muitos cenários que a gente tem que lidar, né? Você sabe que isso é assim até hoje, né? A gente que continua aqui na supervisão de estágio, dos atendimentos, dos projetos de extensão, e existe um divisor de águas mesmo, né? Dos alunos que têm o melhor desempenho nas disciplinas teóricas, que atualmente no currículo que não foi o nosso, que é o Já é o currículo novo, atual, né? é até a 8ª fase. Então, os alunos que se destacam muito nas provas, nas avaliações tradicionais, e depois esses mesmos alunos nem sempre conseguem manter o seu desempenho na No 9ª e estágio. 10ª, que são as fases de estágio. Então, é exatamente Exatamente. esse perfil que você descreve. É. Né? E aí faltam justamente habilidades como essa. E eu sempre percebi muito isso. E eu sempre fui aquela pessoa que a gente que se cobra muito, a nossa geração é aquela geração que se cobra, né, as coisas de ser tudo. E a gente às vezes se cobrava por não ser um nota 10, mas quando vai pro estágio, começa a ver que, opa, eu também tenho outras habilidades que complementam aquilo. Então, e quando a gente vai para esse mundo de atendimento de saúde, a gente sabe que tem que ter essas competências para muitas vezes o tratamento ter resolução. A gente sabe disso também, né? Então, eu lembro que na faculdade eu comecei a perceber isso, lá na fase mais de estágio, nosso currículo, como a Manu falou, era o antigo, então era outro tempo, era outra divisão das disciplinas, enfim. E eu lembro que logo depois que eu me formei, uns 2 anos depois, veio o Instagram. E na nossa época, eu sempre falo, na nossa época isso aqui não existia do jeito que é hoje, né? Ligava, mandava SMS quando muito. E a gente também, a gente não estudava como a gente estuda hoje, né? Eu falo, minha profissão hoje é essa, não existia isso. Então, assim, a gente, sei lá, participava de um simpósio. Daí tu batia foto certificado, postava uma foto certificado. Eu sempre achei importante eu tá batendo, eu registrando, mesmo naquele tempo que era só foto, não era a gente dando a nossa cara, mas eu ir postando ali no meu Instagram, poxa, eu tô participando de um simpósio, de um congresso. Então, assim, tava vivendo as coisas técnicas, mas ali eu tava divulgando assim, tá, vamos alimentar. Não era só aquela coisa de foto de final de semana. Eu sempre fiz isso porque eu sempre gostei disso. Eu sempre falo, hoje o meu hobby virou minha profissão. Porque hoje a gente tem uma outra intencionalidade com isso, né? Porque hoje o mercado exige isso, e a gente vai conversar sobre isso depois, né? Então, eu lembro que sempre foi muito assim. Então, eu sempre fui muito antenada nessas coisas de digital. Eu sempre amei digital. A gente estava falando aqui do estúdio, agora a gente gosta de luz, de câmera, de entender essas coisas, porque cada um tem a sua habilidade. Isso é um outro viés. Mas eu sempre gostei de comunicação, tanto que eu fui para o mestrado. No mestrado, a gente o quê? A gente vai ter aula de docência, que tu vai ter que dar aula para os alunos. Então, tu começa a desenvolver essa habilidade, que também é comunicação. Tudo é comunicação. Sim. Você palestrar é uma comunicação. Você se sentir seguro para apresentar um trabalho dentro de sala de aula, eu sempre falo. Na época da graduação, tem muita gente que não sabe, eu tinha crise de ansiedade para apresentar trabalho para a turma. Daí quem vê a gente assim hoje no palco não imagina. Porque a gente desenvolve essa habilidade, vai treinando ela, né? Então a minha vida sempre foi muito assim. Então eu fiquei ali por anos, sempre postava, divulgava. Daí teve um boom de Instagram. E sempre fomentando, assim, a minha parte é que naquela época que eles tinham 2 Instagrams, um pessoal e um profissional. Hoje a gente trabalha tudo em um só e eu falo muito sobre isso, né? Então, eu sempre fui fomentando. Até que um dia, eu sempre fui colaboradora de uma clínica, tive uma proposta de ter uma sociedade, ter uma clínica minha, depois de 10 anos de formada. Daí, mais ainda, eu falo, né? Tá, agora eu sou obrigada a aparecer, que já foi numa fase que isso aqui já era importante para os pacientes verem que a gente existe, que o nosso negócio existe, né? Você tá ali constantemente. E daí eu comecei a aparecer mais e as coisas foram começando a acontecer, assim, porque hoje a gente, né, eu falo, as conexões existem muito por aqui, o networking existe muito por aqui. Então, tudo que a gente fazia, eu sempre falo, tudo que a gente faz muito no offline, a gente faz também no online. Sim. Então, hoje isso aqui é muito potencializado. Mas eu falo, naquele nosso tempo a gente já era mais assim. De ser fuçado, de fazer amizade com um e com outro, de ir atrás de professor e perguntar mesmo. Tudo isso é networking que a gente vai fazendo. E hoje a gente faz aqui, né? Então, e chegou uma hora que eu não moro mais aqui em Florianópolis, eu moro em São Paulo. Daí lá eu fiz parte de uma rede, da maior rede de clínica de fisioterapia da América Latina. E daí lá eu contribuí, eles têm um treinamento onde os fisioterapeutas vão a cada 3, 4 meses para São Paulo, do Brasil todo, para ter um treinamento de vendas, gestão, porque a gente não aprende nada disso na faculdade, então a gente também precisa aprender. E chegou uma fase que nós, enquanto fisioterapeuta, a gente tem que gravar vídeo, tem que estar aparecendo, e o fisioterapeuta não sabe fazer isso.
Então, eu conversei lá com a coordenadora, a gente colocou dentro desse treinamento, tem uma parte para falar só de marketing, para o físio entender o básico do básico, de como que ele tem que falar para um paciente, qual que é a linguagem que ele tem que usar para atrair um paciente, como é que tem que gravar um vídeo. E daí lá, as clínicas começaram a vir me pedir ajuda, eu falei, tá, chega uma hora que eu vou continuar sendo físio, eu vou começar a trabalhar com isso, né? E como eu falo, vivi muito a base do técnico de estar em clínica, a gente entende, né, a rotina do físio, que às vezes atende 8 horas por dia, não tem tempo de gravar, mas como é que eu vou ter esse olhar mais empresarial, mais de negócio? E daí foi assim que tudo foi acontecendo e hoje eu tô nesse mundo. Nossa, é muito legal. É uma história assim, bem... Mas eu acho que a gente vai fazendo os movimentos, eu sempre falo assim, a gente tem algumas habilidades, todos nós temos as nossas, né? E quando a gente entende qual que é a nossa, a gente vai fazendo as coisas e os caminhos vão se abrindo para coisas que a gente nunca sabe que pode acontecer na vida da gente. Eu sempre falo isso, né? E bem ou mal, como tu trouxe, né? Eu acho que eram interesses, eram curiosidades, eram coisas da tua essência que estavam sempre ali. Elas só estavam esperando o momento, assim, para aflorar. E que todos nós assim. temos, eu falo isso, Exato. né? Eu tava arrumando destaques no meu Instagram hoje, e daí eu tava vendo uma postagem que era eu criança, assim, eu brincando com... No nosso tempo era telefone de fio, né? Então, assim, tinha várias fotos minhas quando criança, assim, mexendo com essas coisas. Daí eu me dei conta, poxa, de criança eu já gostava, né? E às vezes a gente não para pra pensar que, às vezes, isso também a gente pode trazer pra nossa profissão, ser um diferencial nosso. Então, isso é até legal pra quem tá ouvindo, mesmo que seja aluno, já começar a pensar nisso também. Que ajuda muito a gente na nossa profissão, né? Pri, hoje tu considera a inserção digital, por exemplo, ou fisioterapeuta, ainda acadêmico mesmo, né? Acadêmico de fisioterapia, se inserir no online, você considera isso uma necessidade? Com certeza. Então, estar ali hoje, eu falo, o Instagram, hoje é o Instagram, pode ser que daqui a um ano, nesse episódio, já não seja mais, mas hoje ainda é o Instagram o nosso cartão de visita. Eu falo, é a nossa vitrine do nosso shopping, eu sempre falo isso, né? Então, se você não tá ali, ou se você tá e não tá fazendo das melhores formas possíveis e básicas que todo mundo pode fazer, você não tá sendo tão visto e tão percebido no mercado frente aos outros. Tá certo, tá errado? Não sei, mas hoje o mercado funciona assim. E alguma coisa que eu sempre falo também, tem pessoas, a gente fala assim, a gente sabe que tem aquele profissional que nem tem tanta competência técnica, nem é tão bom assim, mas, poxa, parece que ele faz mais movimento do que o que tem competência técnica. Mas porque tá entendendo como as pessoas estão se comportando hoje. E isso não é... Hoje eu sempre falo assim, é uma necessidade de mercado. Eu falo, quando a gente vai para o mercado de trabalho, tem muita coisa que a gente não vive, isso é normal em qualquer profissão, a gente aprende quando a gente vai para o chão de fábrica, eu falo, né? E hoje, eu falo assim, se a gente for conhecer uma pessoa, ninguém mais pede cartão de visita. O que a gente pede? A gente não pede mais nem número de telefone, a gente pede geralmente qual que é o teu Instagram. Então, assim, se a gente for olhar com um olhar de mercado, eu falo olhar com um olhar de adulto, porque é adulto que está jogando aquele jogo, né? Então, como é que hoje as pessoas se comportam? É dessa forma que a sociedade se comporta? Então, eu tenho que entender, por mais que eu falo que às vezes tem gente que tem o ranço, que não gosta, mas se o mercado funciona assim, eu tenho que ter esse olhar. Então, se hoje funciona assim, a gente tem vários dados também, que traz de Google e várias coisas, que as pessoas elas fazem de 12 a 14 caminhos até escolherem, por exemplo, te mandar uma mensagem para marcar uma consulta, para comprar um serviço. É só para o fisioterapeuta. Eu falo, a vantagem de quem ainda é acadêmico hoje é entender e aprender sobre isso enquanto ainda está na graduação. Sim. A gente vai aprender depois? Sim. Então, já fomentar essa base ali. Óbvio, tem formas. Um graduando, né, ele vai se apresentar de um jeito diferente de um profissional, até porque a gente tem uma outra competência e a gente pode fazer outras coisas que, enquanto aluno, a gente não pode. Mas eu sempre falo para os meus alunos também, vocês estão na fase de graduação, vocês já podem fazer diversos conteúdos para isso. E já vão criando a base de vocês ali, a percepção de valor que as pessoas têm, a lembrança de saber que, poxa, ele é fisioterapeuta, ou ele ainda é estudante, mas daqui a pouco você vai ser um fisioterapeuta. E isso a gente está martelando na cabeça das pessoas que eles podem consumir a gente depois, ou agora. Então, hoje a gente fala, não é mais uma... Ai, meu Deus, será que sim, será que não? Não, hoje é que a gente julga. Se a pessoa não tem, a gente julga. Na nossa própria vida, né, eu fico vendo pela minha rotina, a rotina da minha família, há muitos anos, pensando na construção, né, desses networks e indicações.
Então, há muitos anos, como que você procurava um profissional de saúde? Né? Você procurava a partir da indicação de outras pessoas. Era muito boca a boca, né? Isso, boca a boca. Quando eu entrei na academia, né, e aí durante todo o meu processo de formação, graduação, mestrado, doutorado, eu lembro que eu passei a criar o hábito de ver o Lattes das pessoas. A gente fazia isso. Né? Então, se eu quero buscar um profissional médico, psicólogo, enfim, o que quer que seja, eu abro o Lattes e vejo a formação. E é muito curioso que mesmo eu que tinha esse hábito, né, na minha família e tal, de ver o Lattes, hoje eu não faço mais. Ou eu faço muito menos do que eu fazia e eu vou pelo caminho do Instagram. Normal. Né? E se a gente não vê, assim, é o que eu falo, a gente entra no Instagram. Daí se a pessoa não tem um vídeo, alguma coisa postada, assim, no último ano, você pensa o quê? Que aquele profissional não atende mais? Será que ele ainda existe? São questões inconscientes que vêm na cabeça de quem consome, que somos todos nós, que parece besteira, mas são percepções intrínsecas que fazem a gente optar por ir naquele profissional ou não, optar por ir, sei lá, naquele restaurante ou não. E é como tu falou, a gente sempre procurava o currículo Lattes. Não quer dizer que você não tem que ter isso bem fundamentado. Lógico que tem que ter. Eu sempre falo assim, personagem não se sustenta. Sim. Eu sempre uso essa frase. É ótimo. Tá? Eu uso muito isso. Porque às vezes você tem alguém que lá... recortes, uma hora, né? A casa cai. A casa cai. Porque assim, você tem tudo lindo, maravilhoso no Instagram, mas você vai receber um paciente, você não consegue dar isso mesmo pra ele ali no seu dia a dia, o boca a boca vai te fazer o contrário. Né? Então, eu também sempre falo isso. Não existe uma segmentação do online e do offline. A gente transcreve e busca formas de transcrever para o online, do nosso jeito, da nossa autenticidade, do nosso posicionamento, aquilo que a gente faz no offline. Então, eu sempre falo isso para os alunos também. Se você faz uma boa adesão do teu paciente, se você faz uma avaliação lá com o teu paciente, uma sessão onde você sabe acolher ele, tudo isso, você vai conseguir transferir isso para cá. O inverso pode até existir, mas não dá conta de se manter. Não, eu sempre falo isso, não adianta. Você sabe outro ponto que eu estava refletindo enquanto tu falava? É curioso que... Eu não sei se eu posso falar por todas as pessoas que estão dentro da academia, mas é assim que eu percebo um pouco o fenômeno. Nós, como professores, fisioterapeutas, eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade de enxergar a necessidade de inserção dos próprios alunos, dos próprios acadêmicos que a gente tem diariamente ali, do próprio mercado, já que para a gente, pelo fato de estar dentro da academia, querendo ou não, não sei se eu posso usar o termo confortável, mas que a gente tem um certo... É que não te exige. Não exige. Exatamente. Hoje, por exemplo, os profissionais da academia que estão na rede social estão por vontade própria, mas não por uma questão de necessidade ou exigência. E isso eu percebo, né, como é difícil despertar nos alunos esse senso de necessidade, de exigência do mercado, quando pra gente não é. Né? E da importância de ter essas influências de outras pessoas também. Mas se a gente parar para analisar uma tendência do mercado, e eu falo, quando eu falo, né, disso aqui, até principalmente pós-pandemia, a gente tem vários exemplos, né? Vocês tem o Léo Costa, que é um fisioterapeuta que eu sou apaixonada, que levanta muita parte de evidência científica. Tem vários profissionais hoje que são de um meio extremamente acadêmico. Mas o que acontece? A gente tem que entender, eu sempre falo, nós somos profissionais da saúde. Independente se você vai escolher trilhar um caminho acadêmico, né? Eu falo, eu trilhei o acadêmico, mas o acadêmico no mercado de trabalho também, eu fazia os dois. E tem aqueles que escolhem viver um meio acadêmico full, né? Mas a gente, enquanto profissional da saúde, a gente tem nosso juramento, tudo que a gente faz, o que é? A gente tem uma função de educar e de fazer tudo isso também em prol de uma sociedade. Então, eu como profissional se mesmo eu sendo acadêmico, eu deveria querer escolher estar mais aqui para quê? Para difundir mais ainda para a população o que tem evidência e o que não tem. Claro. Porque isso aqui, eu falo, ele pode ser uma arma poderosa, mas a gente sabe que também é uma ferramenta destrutiva, porque tem muitas pessoas, a gente que usa TikTok e usa outras coisas aí, a gente sabe que tem muita coisa que é inventada, que é balela. Mas, eu falo, mas a nossa função enquanto profissional da saúde vai além de eu fazer um estudo, vai além de atender o meu paciente no meu consultório. Eu tenho uma responsabilidade social, eu falo, a gente juramenta isso na nossa formatura. Então, se a gente começa a entender que a nossa função é muito mais ajudar as pessoas e essa responsabilidade social,
por que não eu estar mais ali falando do meu trabalho, que Uhum. eu sei que vai gerar um resultado muito mais positivo do que alguém tá falando uma besteira que a gente vê de monte, Sim. né? Mas eu acho que sim, isso é muito um reflexo de que o meio não exige, o mundo acadêmico não te exige isso no mercado de trabalho, que é diferente. Se você vai para o mercado de trabalho hoje, você tem que, não tem mais o que escolher. No mundo acadêmico você não precisa, mas eu acho que estando na academia, se a gente começar a olhar mais por esse viés de a gente se revolta com as besteiras que são faladas, mas poxa, eu vivo esse meio, eu sei o que tem evidência, o que dá resultado. Então por que não falar mais e mostrar mais Uhum. isso, né? Porque não é uma coisa que não pode se fazer, porque eu sou do meio acadêmico, não pode. Não, não existe isso. Tem formas e formas. Então eu acho que se a gente fosse por esse olhar, Qual delas? então se a gente for por esse olhar, eu acho que é uma desconstrução dos professores começarem a entender esse papel social. Não, é que a gente, eu sei porque eu também, né, a gente é daqui da casa, eu falo, eu também fiz a graduação aqui, eu fiz o meu mestrado aqui, a gente viveu esse mundo acadêmico, eu também sou professora de pós-graduação, já dei aula em graduação, então a gente entende esse universo, como que ele funciona, mas eu acho que é muito de ir plantando a sementinha dessa nossa questão social e de levantar bandeiras que de muita besteira que é falada, a gente sabe disso em diversas áreas, né? E também a gente entender que hoje a geração que tá vindo usa isso aqui de um jeito que a gente também não usava. Então eu acho que daí eu acho que tem que ser dos dois lados, né? O mundo acadêmico tem que entender a função social, mas também tem que entender como é que essa nova geração está se comportando, porque senão também fica meio defasado. É uma mistura de coisas, De né? qualquer forma, ambos os caminhos convergem Convergem para para o isso. mesmo lugar. Com objetivos diferentes e formas diferentes de aparecer, Aham, de estar ali, mas não aham. converge, né? E o Essências, ele surge, inclusive, né, um pouco com essa proposta de levar não só comunicação científica, mas também comunicação teórica, comunicação prática da fisioterapia para fora dos muros da universidade. E isso foi, para mim, assim, a minha virada de chave para eu ir para o Instagram, Tu né? também, aham. Porque É. eu passei muito tempo contemplando, num movimento assim de vou ou não vou. Eu já tinha em casa o exemplo do meu marido, do Thiago, inserido, né, na rede social há pelo menos uns 5 anos O Thiago já, já tava assim. na conta, né, na conta do thiagomatias.prof. E E aí ele como chegou professor, né? como professor, sempre com essa É. bandeira assim de levar a ciência do comportamento humano para dentro da rede social, né? Tentando comunicar tanto para o profissional quanto para o público final, né? E enfim, eu sempre tive muito receio mesmo de tipo assim, nossa, mas eu já faço tanta coisa, como que eu vou dar conta? Que deve ser, né? Vou ter que ocupar o meu espaço, separar a parte do meu espaço para outras atividades. E eu levei muito tempo para ir, muito em função desses fatores. E aí chegou num determinado momento que eu senti viver uma contradição, porque eu exigia dos meus alunos, exigir não é a palavra, mas eu sugeria para os meus alunos a produção de conteúdo como forma de avaliação da disciplina, mas eu não produzia o meu próprio conteúdo Esse de não era o exemplo, fisioterapia. né? E eles sempre me questionavam, tipo assim, tá, mas qual é o perfil que a gente te segue pra gente ver o teu conteúdo? Era o primeiro questionamento que eu recebi em sala de aula. Né? E aí eu entendi que, opa, existe uma contradição aqui e eu preciso ocupar um espaço que é o mesmo espaço que eu acredito que a gente, dentro da academia, precisa ocupar, justamente porque se a gente não ocupar o espaço, a galera da pseudociência vai ocupar. Né? E O nem só isso, barulho. até pode, eu falo, tem coisas que revoltam a gente, mas uma percepção de valor de autoridade tua enquanto professora. Poxa, aquela professora ela também tá ali, ela também tá de, parecem coisas pequenas, mas ali no nosso, né, no nosso comportamento de rede social, tem vários estudos que falam disso também. A gente é julgado já por isso ou não. Uhum. Então, tu não pode cobrar, porque tu não está sendo exemplo, mas também eles vão te enxergar de uma forma diferente, uma forma mais acessível. É também uma construção de como tu quer ser como professora, que isso também influencia. É besteira, hoje em dia não é mais, Não mas é mais. impacta. Eles querem saber, querem acompanhar Uma forma de também. conectar, inclusive, É né? conexão, porque isso aqui é o nosso, a forma de se relacionar é muito por aqui. Então, mesmo sendo no mundo acadêmico, a gente sabe, a gente faz muito networking por aqui. Então, por que não
né, você tá divulgando ali, às vezes alguma pessoa de outro estado, de outro país também vai ver, pode gerar conexões, a gente nunca sabe o que isso aqui pode fazer, tanto você tá no mercado de trabalho ou no mundo acadêmico, hoje é um oceano azul, né, a gente fala. E é muito doido como a questão, né, da exposição à câmera, a falar, a gravar um vídeo, a dificuldade que é no começo, né? Primeiro você começa, depois você melhora e tudo mais. E aí, nesse processo de montagem do estúdio, as pessoas sempre passam por aqui assim, o que é isso? Vai ter um programa de rádio? Vai ter, tipo assim, desperta uma curiosidade, porque era tipo assim, essa sala preta, trancada com uma fechadura digital, ninguém sabia o que ia acontecer aqui dentro e ficava todo mundo, né? tipo, todo mundo, mas o que vai ter ali dentro? Enfim, e aí quando a gente começou a divulgar o estúdio e tudo mais, os meus colegas aqui dentro da universidade, né, os próprios professores, muitas vezes, falam assim, mas assim, não me convida. Com medo. Não me convida que eu tenho vergonha de falar na frente da câmera. E sabe, professores que estão há 20 anos na sala de aula, que dão aulas maravilhosas. E aí, só pelo fato, né, eu sempre comento, olha, mas é uma conversa, você não vai nem lembrar que tem 3 câmeras aqui no estúdio te filmando. Mas é que, de casa com o que tu estava falando antes, eu acho, que a gente até ia bater nesse ponto depois, e enfim, tu falou assim, tu ficou pensando muito, né, vou, não vou. Eu acho que é muito intrínseco da gente enquanto ser humano, porque você está sendo notado de uma forma diferente, está sendo julgado de uma forma diferente. Então, eu acho que também é uma coisa que é muito inconsciente nosso, não é nem a trava da câmera em si, mas é a consequência disso, para onde que isso vai? O que vai acontecer? Porque você vai ter um registro, né? Você vai ter um registro, o alcance. Né? Eu acho que daí a gente cai muito, acho que nesse ponto, que é uma dor comum de todo mundo, que, assim, a maioria das pessoas sabem da importância, acham gatilhos para não vir para cá, e a gente sempre fala, né, que tem várias pessoas que sempre falam que o maior medo do ser humano é falar em público. Isso aqui é falar em público hoje. Então, se a gente for transcrever essa frase para esse mundo digital... Para os maiores públicos da vida, é o inclusive. Maior. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu tenho só, sei lá, 1000 seguidores. Tem gente que às vezes se baliza muito, né, por pessoas que são muito maiores. Eu falo, gente, mas vamos pensar ali nos teus stories, sei lá, tem 200 pessoas te assistindo. Já para pensar, pensa numa sala com 200 pessoas. Que às vezes, no Instagram as pessoas acham que é pouca gente. Nossa, mas eu sou insignificante, né? Mas, poxa, para pensar. Às vezes são 200 pessoas que estão te assistindo. Pensa um auditório com 200 pessoas. Né? Nossa, então, a gente tem a capacidade diferente de levar isso. Mas é o que eu sempre falo, é a gente começar a ir fazendo aos poucos e também a gente entendendo como que a gente gosta de falar, como é que a gente gosta de comunicar, aquilo que a gente tem segurança no que vai falar para não estar falando tanta besteira. Mas a maioria das pessoas tem, mas tem mais medo, né? E a gente tem que entender que as pessoas vão julgar, vão olhar 30 segundos e passou, acabou, gente. Não vai ter esse, meu Deus, não é assim, né? Sim. E hoje, Pri, se tu tivesse a oportunidade, assim, de conversar, ou até nas tuas mentorias, consultorias, se tu tivesse a oportunidade de falar para um aluno, assim, o momento ideal para inserção, acadêmico, espera se formar, começo de curso, entrou, já o que tu falaria? Fala, gente, entrou, já faz. Porque hoje todo mundo tem. Hoje todo mundo tem Instagram. Então, assim, entrou, já faz. Porque a gente, quando tá na graduação, poxa, hoje tem vários projetos que a gente participa, né? Você pode estar participando de projetos lá desde o começo da faculdade. Aqui na UDESC mesmo, eu lembro, meu Deus, a gente participava de um monte de projeto quando tinha da esportiva. Tem vários, assim. Então, você já pode estar postando ali. Você já está começando a fazer uma aula de anatomia. Eu nem sei se ainda... Meu tempo era na primeira fase, eu não sei. Ainda é. Então tá. Então, assim, às vezes eu já mostrar ali você estudando, as pessoas já vão vendo assim, poxa, aquela pessoa, ela estuda, ela é dedicada. Já vai criando essa percepção em quem tá te acompanhando. Então, assim, não tem que pensar, é só depois que me formar. Não. Já tá estudando, já passou no vestibular, já, sabe? Começa a divulgar. Você tá se dedicando. Então, às vezes a pessoa pensa, o que eu posso mostrar? Sou só estudante. Mostra que tu tá estudando. Tu não é estudante, então já tá mostrando. E até chegar na fase de começar a produzir um conteúdo, gravando, fazendo coisas também, você já vai sentindo mais segurança. Sim. Né? As pessoas já vão ter um respeito também, você já vai sentir mais autoridade, mas eu acho que é muito mais a gente criando a segurança na gente. Então, porque depois o mercado exige.
Então já faz antes para não sofrer depois, eu penso mais assim. Pra não ser a pessoa que vai congelar na frente Que da trava. câmera ou que não vai conseguir E o raciocinar mercado 30 segundos pra o fazer mercado um vai Reels. engolir, tu vai achar que tu vai ter que atender, né? Às vezes 8, 10 horas por dia tu não vai ter tempo. Então, se já criar esse hábito prévio, isso já vai ser a tua ferramenta de trabalho também, porque é uma ferramenta de trabalho, independente do caminho que tu for seguir, né? Então, eu falo, já cria esse hábito antes e já vai fazendo. É a melhor estratégia que tem que fazer. A gente que pegou esse bonde andando E depois. teve que se E virar teve que se aprender depois de velho. depois de Depois de velha. Que a gente velha nem é na tão velha vida. ainda, mas é mais difícil pra gente, Não, lógico. mas é, sei lá, pelo menos 15 anos de formação, né? Sim. 12, 15 anos Uhum. Exatamente isso. de adaptação a uma realidade. Que né? nosso tempo não tinha. E hoje tem que fazer, gente. É isso aí, para isso que eu existo. Pri, e o que falar da desinformação Tá, em relação ao quê? na rede social, os profissionais de saúde, ou na falta de qualidade, talvez? Gente, eu acho assim, o avanço de internet, tudo isso ele é muito bom. Agora a gente também tem muito aí, né, as IAs, a gente tem várias coisas, tem várias ferramentas que cada vez vão vir mais para ajudar a gente. Mas a gente sabe, daí a gente tá falando de ser humano, eu digo, né? A gente tem os seres humanos que têm um lado bom e tem aqueles que vão usar de artifícios para potencializar aquilo que não é tão bom deles. Então, assim, a gente vê muita gente que. Cara, a gente vê muito no TikTok, nessas coisas, por exemplo. As pessoas não têm uma responsabilidade social do que estão divulgando de técnica. A gente tem várias. As pessoas divulgam muito pseudociência. A gente vê a rodo pseudociência sendo divulgada. Mas a gente também tem que entender que isso vai chegar no público leigo. O leigo, ele não entende. Ele busca um resultado rápido. As pessoas precisam disso. As pessoas querem uma cura rápido. Querem uma ajuda rápido por um desespero. Isso é natural do ser humano. E vão ter aqueles que vão usar dessa arma para... eu tenho uma técnica milagrosa. Não vou falar as técnicas aqui, né? Mas assim, eu tenho uma técnica milagrosa que vai curar XPTO. E a gente sabe que isso não existe. Mas a maioria existe, por quê? Porque as pessoas necessitam disso. A gente sabe, daí entra num viés que tudo que é do exercício sabe muito mais do que eu, que é aquela questão da pessoa ter a adesão, ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade na saúde dela, nas coisas dela, e as pessoas preferem um remédio pronto, uma técnica pronta, e vão ter aqueles que vão divulgar isso para fazer dinheiro em cima disso, e é a maioria. Porque isso aqui potencializa. Por isso que eu falo, é gato pingado, é menos gente falando da parte de evidência aqui do que funciona. Mas se cada vez tiver um a mais, é muito melhor do que não ter. E é sobre o que eu falei antes, de ocupar um espaço que, se deixar ali, vai ser ocupado por isso. Eu sigo alguns, assim, quem segue rede social, eu sigo a Mari Krieger. A Mari Krieger, ela é... Maravilhosa, gênia. Que é uma pessoa maior do que ela. Eu nem sei, ela tá com mais de 1 milhão. Eu não lembro, ela é eu bióloga? acho. Não lembro A qual Mari é bióloga. Então, pra gente entender, olha só, ela é bióloga. Atriz, bióloga. Mas ela entendeu como que ela é, então ela trouxe aquele jeito dela cômico, desafiador, mas ela só fala de evidência científica. E como é que ela atingiu um público? Porque ela tem o jeito dela mais cômico. Mas vamos falar do Léo Costa, por exemplo. O Léo é muito mais científico, mas o Léo foi para uma vertente de trazer, dar a cara a tapa para falar que tal técnica, tal pseudociência não funciona. Dá um nome aos bois. Uhum. Então, assim, eles também têm que ter um trabalho de o ego muito trabalhado, né? O ego deles tem que estar saindo muito trabalhado para eles, porque eles têm muito mais assim, não, eu quero realmente ajudar mais as pessoas do que vão tomar hate, vão tomar hate. Mas é isso que eu falo, são pessoas que levantam uma bandeira maravilhosa contra a pseudociência. A Mari, todo dia, ela fala de alguma pseudociência. Gente, todo dia tem uma pseudociência que ela tá falando. Semana passada eu dei muita risada com o Reels do Vape, você viu? Ah, eu não vi o do Vape ainda. Muito bom. Então, é isso que eu digo. Então, assim, pode ser um vídeo... cada um tem seu jeito de falar, que saiu, né? Vários estudos falando do vape, tal. Que não, né? Todos os malefícios que ele traz, tal. Tem aquela pessoa que vai querer falar de uma forma mais séria, mais formalizada. Tem aquele tipo a Mari, que já vai para um viés mais cômico, mais teatral. Mas eles estão disseminando. E um vídeo deles vai começar a viralizar, porque um manda pro outro, um manda pro outro. Então, esse negócio também do viralizar deles, a gente vai entender que é o quê? É um viralizar de ciência, um viralizar que é extremamente positivo, né?
Então tem que ter pessoas assim cada vez mais, porque infelizmente a proporção ainda é extremamente desproporcional. Mas assim, tanto que a gente fala de 1, 2 nomes, mas quando a gente fala todo mundo já conhece. Inclusive fora do nosso network, Fora do né? nosso. Fora, assim, Porque se eles trouxer acessaram a minha o mãe leigo. aqui, eles vão conhecer os dois. Eles Ela acessaram vai o conhecer os leigo. dois. O Léo Costa, ele cresceu em 2020, né? Em 2020, no meio da pandemia, porque ele começou numa fase que todo mundo tinha medo, ele trazia as evidências. Ó, gente, não é assim. Pera lá, até hoje ele ainda fala do Covid. Mas assim, é isso que eu falo. Então, às vezes pode ser 1 ou 2, mas contribui muito mais. Porque daí todo mundo já sabe quem é o charlatão, quem é que fala da coisa boa. Então, gente, tem que ter. E uma coisa que eu falo muito para os alunos, né, nossa, eu repito esse discurso constantemente nas minhas aulas. Muitas vezes eles nem têm noção do privilégio que é estarem dentro de uma universidade como a nossa, né? De uma universidade pública, de qualidade, onde eles vão ter acesso a todas as ações de ensino, obviamente, mas além das ações de ensino, né? Além do ensino, eles têm acesso a milhares de ações de extensão. A gente tem no nosso catálogo aqui no centro quase 200 ações de extensão. Só na Físio? Não, na Físio Educação Física. Não assim. sei numerar os projetos de pesquisa, mas diria que seria na casa também das centenas. Então, eles têm a oportunidade de viver muita coisa aqui e sair daqui com um arsenal, com um repertório, né? Já sabendo que área que às vezes você quer atuar. Isso, né? Isso é muito importante. Gigante no ensino, na pesquisa, na extensão. E mesmo assim, né? Imagina quanta coisa que já tem ali pronta poderia ser levada para o espaço, para ocupar esse espaço dentro do digital. E são nesses projetos também que a gente sabe que eles são feitos para a comunidade. A gente está numa instituição pública, né? Então, esses projetos são feitos para você atender a comunidade. Então, como é que você vai divulgar para a comunidade? É a mesma forma que eu, como fisioterapeuta, vou divulgar para atrair um paciente. Então, já começar ali também, né? Antes de eu vir para cá, eu sempre falo muito da minha avó. Minha avó tem 80 anos. A minha avó, porque eu fiquei sabendo de um projeto que tem lá na UDESC, não sei o que. Então, assim, as pessoas ficam sabendo das coisas. Então, já começa lá na graduação. E eu sempre falo, eu que não moro mais aqui, eu sempre falo, conto para todo mundo, levanta a bandeira que eu sou da UDESC mesmo, né? Puxação de saco, porque a gente sabe que é uma das melhores. Nem sei que lugar que tá a fisioterapia mais no meu tempo, não sei se mudou, enfim. Mas é renomada, a gente tem muito projeto legal, desde o nosso tempo sempre teve. Acho que cada vez tem mais projetos também, né? Então, os alunos têm esse espaço para já se testar, para já fazer tudo isso e já ir se conectando com a comunidade, desenvolvendo tudo isso. Então, eu falo, quando tu me falou do projeto no podcast, eu ainda falei, gente, que legal, tem. Porque isso é o que tem. É a comunicação de hoje. É como você vai acessar todas as frentes das pessoas, né? Todos os públicos, na verdade. Com certeza. Mas eu acho que eles estão se sensibilizando cada vez mais, sabe, Pri, a se arriscar, a não ter tanto medo ou tanto receio de ir pro digital. Pelo menos é o que eu acompanho, assim, dos alunos na 4ª fase, né, na minha disciplina, eles já chegam ali só faltando um empurrãozinho. E aí, porque eles acham que não pode também, por ser aluno, né? Exato. E aí, quando eu dou, assim, quando eu largo aquela isca ali, a grande maioria vai e no final do semestre... E se sai bem, provavelmente, muito, né? Muito. Eles já nascem, é uma geração que já tá desenvolvida, né, cerebralmente mais para isso também. E é muito incrível como esse espaço, por mais que os conteúdos sejam restritos em função de tempo ou de formato, mas como esse espaço permite que eles demonstrem a autenticidade deles, que muitas vezes na sala de aula não é possível de observar, né? Então tem muitas coisas que eu conheço dos meus alunos em função do que eu vejo ali do conteúdo que eles produzem. É porque eu sempre falo também muito, qualquer aula que eu dou palestra, eu sempre tenho um último slide que eu falo assim, a gente tem que se desenvolver enquanto ser humano. E desenvolver isso, porque assim, você desenvolver habilidade de comunicação, primeiro é você entender muito bem quem que você é, como você gosta de falar, essa autenticidade. Então, também é um exercício muito grande pessoal, de autodesenvolvimento, também você saber quem você é para você poder dar a cara ali a tapa. Então, fazer isso na graduação, se vocês já estão fazendo isso, esses projetos assim, já são muito valiosos, porque eles já vão aprendendo a se conhecer. Isso vai impactar, não vai impactar só aqui, vai impactar na relação com os colegas de sala de aula,
com aquele respeito com o professor, depois como é que eu vou lá para conversar com o paciente, tudo que a gente falou. A gente chama de soft skill, né? Desenvolver todas essas habilidades antes também é muito importante. Então, o digital vai muito além do só aparecer na câmera. É você também saber quem que você é, né? Como é que você fala, como é que você vai falar. É necessidade básica, né? Pri, como que tu acha que a formação universitária poderia acompanhar essas mudanças? Olha, daí a gente entra em algumas questões bem importantes. Por exemplo, tem um projeto como vocês têm agora, tem tudo isso. Mas eu vejo que tem que ser muito mais lá na base. Então, assim, quem que é o referência, quem que é o exemplo? Eu bati o copo, desculpa. Então, volta. Então, eu vejo que tem que ser muito lá na base. Primeiro de tudo, a gente, quando tá começando qualquer coisa na vida, a gente vai ter alguém que a gente vai se espelhar. Quando eu tô na universidade, geralmente quem que são os meus espelhos? Meus exemplos são meus professores. Então, eu acho que daí tem que voltar lá na base um pouquinho e assim, e ter muito, por exemplo, tu desenvolveu esse projeto porque tá no teu sangue. Tu gosta disso? Tu vê essa necessidade nos seus alunos, então tu foi atrás de fomentar e ter isso aqui. Daí, obviamente, você vai trazer alunos que vão trazer o olhar, vão querer participar, porque tu fez esse movimento dentro da universidade. É engraçado que quando Então, abre eu acho que tem que bolsa, ser já tem que começar. Em quem que é a referência? Quem tá aqui dentro que sempre foi referência de tudo? São os professores, né? Então, eu acho que tem que vir um despertar maior deles. Ou ter uma que puxa, e às vezes outros vão olhar assim, ai, também quero. Tem que ter o passinho de formiguinha, mas dentro da universidade eu vejo que tem que vir muito dos professores, ou, por exemplo, como você falou, ter uma disciplina que permita aos alunos essa experienciação também. Que eles também se sentem mais abertos para poder fazer, não se sentem, né, polidos de poder fazer. Eu vejo que tem que ser muito mais assim. O professor tem que dar uma procurada mais sobre isso. E a gente é referência para eles, né? Eles estão espelhando na gente. E eles vão entender o que pode e o que não pode a partir muito de nós que somos professores. Então, acho que tem que ser muito ali. Pode ser errado. Eu sei que vai ter muita gente que não gosta, mas tem que ser assim. com certeza, com certeza. Mas é difícil sair da zona de conforto, Claro né? Eu que acho é. que para todo mundo. Mas assim, tendo um ou dois dentro de uma universidade já é alguma coisa. Sim. É igual a gente falou, ter um ou dois que estão lá Sim. aqui divulgando e sendo contra a pseudociência. Eu vejo que aos poucos até é uma necessidade que os próprios alunos provavelmente vão começar, já devem estar trazendo muito mais e vão começar a trazer muito mais. Porque hoje, mesmo o professor que está há muito tempo dentro de sala de aula, ele vai ter que entender um pouquinho de ferramenta, porque os próprios alunos vão conversar com ele sobre isso. Eu vi tal coisa em tal lugar. Então, é uma coisa que até para você estar por dentro das conversas e de tudo, nem só dentro de um projeto de extensão, mas é para você estar convivendo com as pessoas. Hoje em dia é assim, né? Porque hoje as pessoas escutam muito mais podcast. As pessoas assistem muito a aula no YouTube. Então, as pessoas também, né, os alunos também estão pegando informações extras e complementares para aquilo que a gente aprende em outras plataformas, que não só aqui dentro de uma instituição. Então, se eu vejo um professor meu que às vezes está lá falando de outras formas que fora da sala de aula, poxa, ele vai consumir mais também. Então, a gente tem que entender que hoje também é assim que funciona, né? Existe um mercado também de ensino online. E isso é muito grande hoje, né? Dá para fugir. Sim. É engraçado que quando eu divulgo bolsas dos meus projetos, quando sai aquela divulgação vaga para bolsista de extensão, vaga para bolsista de pesquisa, a gente tem os dois perfis, assim, tem os perfis dos alunos que se escondem, do tipo assim, não, eu não vou concorrer à bolsa da Manu, porque ela vai porque eu vou ter que aparecer. Uhum. E tem o outro perfil, né, que são as pessoas que vêm atraídas justamente por isso, de tipo, não, né? beleza, eu vou ter que gravar vídeo, não tem problema. Então é uma professora criativa, a gente vê o teu movimento todo numa rede social e tu é professora institucional de uma instituição pública. Então, é isso que eu digo, é esse papel. Não é todo mundo que tem que ser assim, eu nunca esqueço. A gente aqui de Florianópolis, quem é daqui, a gente sabe que a nossa ilha tem mais de 40 praias, né? Então, uma vez um gestor meu falou assim, a gente não tem a praia lá de Jurerê, que a gente atinge um público mais, sei lá, X. Não tem a praia do Campeche, que é um pouco mais outra vibe. Tem público para todo mundo. Eu nunca esqueço, quando ele falou isso numa reunião de equipe, assim, isso entrou na minha cabeça, porque vai ter o público que vai se conectar comigo, que vai se conectar contigo, que vai querer um professor mais assim, que vai querer um professor que não gosta de jeito nenhum. E também tá tudo bem, tem que ter
essa mescla. Também não é todo mundo que tem que ser assim, que também tem que ter outra ponta, né? Mas tendo um ou dois, já é um caminho aberto para esse novo jeito nosso de viver. Então, e eu falo, não tem o certo e errado. Tem que ter um pouquinho de cada, porque um sempre complementa o outro também. Não é porque aquele que não gosta de jeito nenhum também tá errado. Se ele funciona bem daquele jeito, também tá tudo certo. Mas entender que às vezes vai deixar de ganhar coisas que o outro tá ganhando, mas na vida sempre é assim também, nunca dá pra ter tudo, né? Sim. Mas eu acho que se você tá num lugar que você consegue mesclar, é muito melhor. Isso é bem visto pra instituição, é bem visto pra tudo, né? É muito melhor. Com certeza. Bom, pra gente começar a se encaminhar já pro nosso fechamento, o tempo tá voando aqui. Nem sei quanto tempo foi. Eu também não, já perdi a conta, já esqueci o horário que a gente começou, mas a gente já vai se encaminhar pro final. Se tu pudesse, então, hoje dar dicas para os nossos acadêmicos, para os nossos egressos, para os nossos recém-formados, quais competências comunicacionais você acha que essas pessoas deveriam buscar desenvolver? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender aquilo que eu falo. Eu não tenho que primeiro entender que competência técnica eu tenho que ter no digital. Primeiro, olha no teu offline. A primeira resposta que a gente tem que ter é o teu offline. As pessoas, às vezes, têm muito medo. Ai, como é que eu vou falar? Como é que eu vou me comunicar? Mas eu sempre falo, comunicação é habilidade social nossa. Tanto que a gente desenvolve lá quando criança, né? Toda a nossa parte de alfabetização, tudo para nossa comunicação, para a gente verbalizar. Então, isso é nosso, é intrínseco do ser humano. Então, não é uma coisa que agora todo mundo tem que desenvolver comunicação. Não. Mas se eu não conseguir me comunicar na base do meu offline, eu vou ter dificuldade em fazer relações. Eu vou ter dificuldade em ter um networking. Eu vou ter um caminho mais árduo para conquistar algumas coisas. Isso se reflete no digital. Então, eu penso assim, conexão, relacionamentos, né? Você se expor um pouco mais às coisas, ser mais visto, tudo isso tem relação com a comunicação. E se eu me sinto mais confortável fazendo isso no meu dia a dia, eu vou ter menos dificuldade de ir para o digital. Então, eu acho que o primeiro ponto eu pensaria muito nisso. Olha como é que está a tua base dessas habilidades de relacional, de inserção, de exposição. Quando eu falo exposição, é assim. Vou participar de um congresso. A gente vai lá no final, pede para bater foto com o palestrante. Então, às vezes, são essas pequenas coisas que você já vai assim, eu vou perdendo a vergonha. A gente sabe, a galera gosta de vir bater foto com a gente, mas a gente sabe porque a gente já foi aquela pessoa que ia bater foto e ia com dor de barriga para bater a foto, mas ia. E a gente ia e postava. Então, assim, eu acho que já na graduação, já antes, começa a desenvolver essas pequenas exposições, que parece que dá dor de barriga mesmo, a gente pede para bater foto com o palestrante, a gente faz essas coisas. Mas as pessoas começam a lembrar da gente, você vai estar divulgando. Então, são esses pequenos passos que eu tenho que começar a fazer no meu dia a dia. Vai ter um simpósio na minha cidade? Vai ser num sábado. Vai. Posta que tu tá lá. Mostra que tu tá lá. Marca a galera. Às vezes pode só bater uma foto, assim, do palco. Mas posta. Pede pra bater uma foto com quem tá lá palestrando, né, com o professor, divulga isso. Às vezes não precisa estar já gravando, fazendo um vídeo de cara, mas são esses pequenos passinhos que a gente começa a desenvolver essa nossa habilidade de exposição, de conexão e de networking. E a gente lembra, a gente quando tem um aluno que está sempre perguntando uma coisa pra gente, passa o tempo, a gente lembra. Uhum. Eu já indiquei muito aluno meu para colegas para ser contratado, porque a gente lembra daquele que vem perguntar, que vem abordar. Então, são essas pequenas coisas que a gente começa a fazer ali no nosso dia a dia e que depois vão facilitar no digital. Então, eu sempre falo, por mais que eu seja muito do digital, e eu levante essa bandeira, volta lá, é fazer o básico. A gente tem que entender de fazer o básico. Então, desenvolve essas habilidades no teu dia a dia, analisa como é que tá isso, observa, porque isso vai dando segurança, né? Vai melhorando nosso posicionamento, a nossa imagem, a gente vai se melhorando. E isso a gente vai trazer depois para o digital. O digital é outro rolê. Primeiro volta lá na base, olha como é que tá o teu dia a dia e faz esse básico primeiro, sabe? Esses pequenos passos eu vejo que, porque foi o que eu fiz, acho que também tu fez muito. Quem olha a gente assim, nossa, a gente já teve lá atrás, só que a gente se expunha com esse medo mesmo, a gente fazia esses pequenos passos. A Manu participou não sei quantos anos de projeto também. Era aluna. Você acha que todo mundo sabe atender? A gente não sabia atender, a gente ia com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Eu participei ontem teve o Ironman aqui em Florianópolis, e eu voltei depois de 18 anos e fui lá assistir o pessoal.
Eu nunca esqueço, a primeira vez que eu fui na Ironman, eu não sabia, porque eu não tive aula ainda de tocar em paciente, eu não tive nenhuma técnica Você terapêutica. devia estar no começo do curso, primeira, segunda Eu tava na fase? segunda fase. Eu tava na primeira. E a gente não foi. Se fosse outra, ia pensar, mas ainda não sei tocar. Mas não sei o quê. Então, assim, são essas pequenas exposições que a gente vai vendo depois da nossa trajetória, que, poxa, que vão encorajando a gente a poder hoje estar em outros lugares, e poder estar, às vezes, contribuindo de uma outra forma, né? Então, eu acho que se fosse para eu dar como uma dica de vida, eu acho que é essa. Olha para o teu básico, no teu dia a dia, como é que estão essas tuas habilidades, se você está se expondo nessas pequenas coisas. Depois você vai pensando nessa construção no digital. Mas não deixa muito para depois também. Legal. Pri, muito obrigada por compartilhar a tua história, teu conhecimento, tua experiência, tua expertise. Onde que as pessoas podem te encontrar, se tu puder, por favor? Pode seguir minha rede social, porque como eu falei, a gente não dá cartão de visita, a gente dá Instagram hoje em dia. Então é @PriscilaCibius. Eu falo, eu também trabalho com pessoas do digital, com fisioterapeutas, então estou sempre nesse mundo e eu falo muito sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, eu falo muito sobre isso, né? Eu também tenho o meu podcast, que é o Saúde de Milhões, em que a gente justamente traz também profissionais que não são só fisioterapeutas, a gente traz psicólogo, médico, nutricionista, tudo isso para a gente também falar dessa vida um pouco fora do técnico, porque a gente precisa desenvolver essas habilidades. Então, a gente traz pessoas também que hoje tem uma puta numa estrutura do seu negócio ou no digital para entender como é que foi lá na base deles. Porque todo mundo tem um começo. Às vezes senta uma pessoa na minha frente que tem sei lá quantos milhões de seguidores, eu penso, meu Deus, né? A gente também se trava. E ele vai contando, poxa, não, eu comecei assim. Então, é legal pra gente ver que, poxa, todo mundo tem um começo assim. Então, pode seguir lá também, Saúde de Milhões Podcast. Tem episódio toda semana. Muito obrigada, Manu, por de novo estar aqui. É um prazer estar no Cefid, estar em casa. Eu vim visitar em Florianópolis e poder estar aqui. Então, é isso. Obrigada. Obrigada. Era para ser uma visita. Visita só do espaço, do Ela estúdio. Ela ia só vir conhecer o nosso estúdio e depois que a gente combinou o horário, eu saí de perto, fui embora e aí me dei conta e falei, não, gente, se ela vai até lá, já vamos gravar. Lógico, vamos falar disso pro povo, porque isso, e quando tu me contou do projeto, eu achei muito legal, realmente, eu saí assim, eu falei, cara, que massa, porque é como tu falou, a gente inserir isso no mundo acadêmico é muito, a gente que é do mundo acadêmico e vive isso lá fora, a gente sabe, como é legal poder juntar os dois, então parabéns pelo projeto de vocês mesmo, assim, é muito legal. Obrigada, estamos desbravando um novo mundo. E desbravem, porque é um oceano azul pra gente. Isso aí. A gente tá bem feliz com todas essas oportunidades. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu sou a professora doutora Manuela Carlot. Vocês me encontram no @cinesio.lab e no @essências da reabilitação. E esse foi mais um episódio do Essências Cast, o podcast do programa de extensão Essências da Reabilitação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Fiquem ligados e até o próximo episódio.